Olá, estou de volta aqui para a gente conversar um pouco mais. Já tem alguns dias que eu não gravo, né? Mas hoje aconteceu algo tão especial e eu pensei, por que não compartilhar isso com os meus amigos no YouTube? Bom, o tema de hoje é sobre você ser uma pessoa abençoadora. É tão bom, né, quando a gente tem essa oportunidade de abençoar a vida de outras pessoas. Muitas vezes você até tem essa oportunidade, mas não faz, deixa de fazer. Mas é tão gratificante você poder mudar o dia de alguém, né? Mudar a semana de alguém, mudar a realidade de alguém. Muitas vezes o que nós temos para oferecer não muda a vida da pessoa, mas transforma aquele dia e é uma semente que faz germinar também na pessoa esse desejo de abençoar outras vidas. Bom, eu estava me recordando agora há pouco sobre um episódio quando eu precisei realmente me desprender de algo que eu tinha que era pouco para abençoar uma igreja, um propósito muito especial. E quando eu olhei para minha conta, eu estava desempregada e eu tinha apenas R$ 50 na conta. É muito triste uma pessoa que sempre trabalhou, sempre teve ali o seu salário, de repente se vê desempregada. Quantas pessoas, né, no nosso Brasil vivem essa realidade tão triste. E embora eu estivesse vivendo, né, a maternidade, aqueles 3 anos que eu me dediquei ao meu filho, mas eu não gerei renda nesse período, né? Eu vivi realmente na dispensação de Deus e aos cuidados do meu esposo. Bom, eu tinha R$ 50 na conta e eu estava em uma igreja ali em Taipas e o meu coração ardeu muito por ajudar aquela obra. Era um propósito que o pastor havia feito. Inclusive hoje é o bispo César, da Igreja Mundial. E eu não vou esquecer desse episódio. E eu só tinha aqueles R$ 50. Vamos pro finalmente da história, né? E falei para o Senhor, eu falei, Deus, eu só tenho isso, mas isso é o meu melhor, né? É tudo que eu tenho. E entreguei. E naquela época eu tinha um dinheiro preso, um dinheiro que estava assim, sem esperança nenhuma de receber tão cedo, né? E era um valor de R$ 5.000. E esse dinheiro não saía nunca, já tinha dado assim por esquecido. E naquela semana em que eu dei de coração aquela oferta para Deus, que era o meu melhor, não era pelo dinheiro, mas ela era pela intenção do meu coração. Naquela semana Deus desenrolou aquele dinheiro que estava estacionado, que estava retido e liberou R$ 5.000. Então, Deus não deve nada para ninguém. Deus é extremamente generoso. Ele sempre vai dar muito além do que você imagina, do que você pede, do que você pensa. E foi mais uma experiência marcante com Deus e que eu tenho guardado na minha vida. Eu entreguei 50, Deus me devolveu 5.000. Então, vale a pena servir esse Deus, vale a pena fazer as coisas para Ele por amor, sabe? A gente precisa ser pessoas desprendidas do material, a gente tem que aprender a ser pessoas abençoadoras, né? Hoje, por exemplo, eu fui para um evento e eu tive a oportunidade de abençoar 2 pessoas nesse evento, né? Uma oportunidade para que elas pudessem assistir, né, sem pagar o ingresso. E é muito bom, né? Se eu tenho essa opção, por que não? E elas foram, se divertiram muito e antes mesmo de eu chegar, Deus já estava me abençoando. Olha só, eu ia pagar um estacionamento de R$ 40 e uma pessoa que é servo de Deus, muito abençoado também, de repente ele me manda uma mensagem falando, olha, quando você chegar, você estaciona pro lado direito, né? Você não precisa pagar o estacionamento. Deus já me deu a bênção de não ter que pagar aqueles R$ 40. E essa pessoa é uma pessoa muito agradável, é um abençoador, tem um coração muito generoso. E eu estava lá esperando as minhas convidadas, né? E o Brian, ele gosta muito de pipoca. E de repente, quem chega com 2 pacotes de pipoca? Essa mesma pessoa. É um abençoador, gente, uma pessoa abençoadora, desprendida. E aí, como eu tinha muita pipoca, uma pipoca eu entreguei, fiquei com um pacote, né? E aí comprei aquele balão, sabe aquele balão transparente que o pessoal coloca LED em volta, a criançada fica ali com aquele balão lá brincando, né? Bem colorido.
Comprei, mas em poucos minutos aquele balão se quebrou. E, para surpresa do Brian, essa mesma pessoa veio depois, durante o evento, e falou: me presta a chave do seu carro? Essa pessoa foi lá no meu carro e deixou um balão novinho para o meu filho. Gente, é muito lindo de se ver, porque quando você abençoa um, Deus te dá muito mais, sabe? É impressionante, é sempre dessa maneira. Quem não aprendeu ainda a viver com Deus está perdendo tempo. Porque o Senhor, Ele é estrategista, o Senhor é detalhista, Ele se importa com os detalhes da sua vida. Uma outra ocasião, semana passada, por exemplo, eu estava assim pensando: Senhor, como o Senhor é lindo, né? O Senhor se importa até com pequenos detalhes do meu dia e eu vejo Deus em tudo. Nós temos que reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. Ver que realmente as coisas que aconteceram não foram coincidências, sabe? Foi de fato a mão de Deus ali, cuidando de você, sabe? Teve um dia que eu não levei marmita para o trabalho. E eu sempre reclamo quando eu não levo, porque eu gasto muito dinheiro na rua. E você sabe que comer em São Paulo não é barato, né? E a gente não tem que ficar gastando o nosso dinheiro comendo fora. A comida da nossa casa é a melhor que tem, né? E aí eu não levei marmita. Aí eu falei: ai, Senhor, não trouxe marmita. Vou ter que gastar mais dinheiro na rua. Que fome que eu tô agora. Que vontade de comer um hambúrguer. Não deu nem 5 minutos que eu acabei de pensar. Entrou uma pessoa na minha sala com um pacote. E o que tinha dentro do pacote? Hambúrguer. É assim, tem dia que eu dou risada sozinha, porque parece que Jesus está assim, sabe, do meu lado. Só falta ele aparecer, porque eu vejo no meu dia a dia Deus do meu lado. É uma coisa impressionante. Eu falo: Senhor, eu acabei de pensar que eu queria comer um hambúrguer e de repente Deus manda uma pessoa abençoadora, também mais uma abençoadora, me abençoando com aquele hambúrguer delicioso. Sabe quando você come com satisfação? Você fala assim: ai, foi o hambúrguer que Jesus mandou para mim. Então, a gente tem que aprender todos os dias a ser desprendido, a abençoar. Se você pode dar uma carona, dê uma carona. Se você pode ofertar na vida de alguém, oferte. Por que você não pode começar isso já nessa semana? Quem eu vou abençoar hoje? Sabe por quê, gente? Não adianta a gente pedir para Deus: ah, Deus, me abençoe, me dê condições para que um dia eu possa ajudar as pessoas. Não, ajude as pessoas com o que você tem. Às vezes não é com dinheiro, às vezes é com a sua palavra, é com a sua atenção, é com o seu ouvido, né? Às vezes é você prestando um bom serviço, né? Você fazendo algo diferente, mas de coração, sem interesse. Porque Deus conhece o coração e realmente melhor é dar do que receber. Mas é muito impressionante quando você cuida, quando você ama as pessoas, como Deus te devolve em dobro. E a palavra dele afirma isso, né? Dê e Deus te devolverá, né? De forma transbordante na sua vida. E é uma corrente que não pode acabar nunca, sabe? Eu acho que é uma coisa tão gostosa, tão prazerosa, que você começa a fazer isso no automático e você começa a ver resposta de Deus e resposta de Deus. Eu tive alguns gastos esses dias aí com o aniversário do Brian e, sinceramente, eu não estava no momento de ficar gastando. A gente fez uma festinha simples, mas dentro da nossa possibilidade. E aí eu falei: Jesus, eu vou precisar de mais recursos do que eu imaginava, né? E aí tinha alguma coisa que eu tinha que pagar, era 150. Aí, de repente, Deus fazia entrar R$ 150 na minha conta. Aí eu ia pagar algo que era 60. Aí eu já pensava: já vou tirar mais 60 da conta. Deus dava um jeito e fazia acontecer alguma venda, algum serviço meu, ou alguém que estava me devendo e a pessoa me devia aquele exato dinheiro. Gente, é impressionante. Deus cuida dos detalhes. Então, eu vejo Deus em tudo, eu reconheço Ele nos meus caminhos. Eu sou muito falha, às vezes eu sou reclamona, eu preciso parar de reclamar, mas eu preciso reconhecer o cuidado de Deus. Então, eu tinha até um caso de uma pessoa que me devia alguns meses por um serviço que eu prestei a ela. E no dia que eu precisava pagar uma determinada conta, que o valor era exatamente aquele, adivinha o Pix que entra na minha conta? Exatamente o valor que eu precisava. Então, que essa semana você possa dar um pontapé em ser uma pessoa abençoadora, porque Deus vai te surpreender
e você vai ver o zelo, o cuidado, o amor de Deus pela sua vida. Você não precisa ter muito para abençoar, você só precisa ter um coração desprendido, porque o valor das coisas não são coisas, são pessoas, né? E que Deus possa te abençoar, te honrar e fazer você prosperar cada vez mais, e que quando você estiver sobre o muito, você possa continuar sendo assim uma fonte de bênção na vida das pessoas. E é o que eu espero para mim também. Eu tenho sido fiel a Deus no pouco para que um dia Ele me coloque sobre o muito e eu possa abençoar muito mais as pessoas, muito mais a minha família. E isso vai dar realmente um retorno tão gratificante que a gente vai olhar e vai falar, poxa, valeu a pena. Então essa é a minha mensagem para essa semana. Seja um abençoador. Um beijo e até a próxima.